Olá, olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu sou Maísa Santos e o meu objetivo aqui neste canal é te ajudar a se tornar um gestor profissional de condomínios e te levar do zero aos R$ 10.000 por mês em até um ano, tornando você a melhor opção para os condomínios aí da sua região. Oi, Anne, boa noite! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia aí contigo? Tudo jóia. Adoro esse sua cabeleira de Ah! ventania. Não, eu já assumi que eu sou uma pessoa escabelada, então, assim, Ai, ó, o negócio é. mas é lindo, eu sempre te falei, Ai, acho obrigada. maravilhoso. E eu tô te vendo aí com esse de camisa de manga curta, olha aqui o frio de Porto Alegre. Hoje tá calor aqui, incrível. Brasília tá nessa confusão de tempo, né? Hora tá frio, hora tá quente. Hoje tá um dia quente. Sim, Hoje aqui tá um tá gostoso. friozão. É. Aí é mais complicado, né? Aí, além do frio, tem a chuva, tem esse peteco todo. Aliás, para a gente começar a bater um papo, atualiza a gente como é que tá o nosso querido Rio Grande do Sul, como é que tá aí Porto Alegre, as coisas já se acalmaram. Se acalmar um pouco, né? Apesar da gente viver assim em constante estado de pânico, cai uma chuvinha, já falta muita coisa de infraestrutura ainda para fazer. Falta, apesar da gente ver o movimento na internet de doações, me parece que quando entra não chega na ponta diretamente, né? Assim, o que é de infra que depende de prefeitura, de governo, isso é muito demorado. Então, continua muito voluntariado, ainda tem rua muito cheia de lixo, cidades do interior bastante destruídas ainda, né? E o pessoal vai se virando como pode, né? Desemprego, acho que também a parte de auxílio para as empresas, pequenas empresas, a gente tem um bairro aqui que é o Quarto Distrito, que até eu falei naquela live que a gente fez uns Sim. dias antes, né? Uhum. Que foi todo um trabalho de fazer o pessoal ir para lá de revitalização e toda aquela zona norte da cidade, que foi onde estourou a comporta do rio, aquela parte ficou destruída praticamente, né? Então, Nossa. assim, tá bem triste ainda a É. cidade. Esse impacto não só no Rio Grande do Sul, né, impacta o Brasil e acredito que até o mundo de certa forma, né? O É, Sul é uma parte muito importante do Brasil, muito grande, onde temos muitas riquezas, né? Enfim, é. muita coisa tem para acontecer por aí ainda. Mas, Anne, eu queria lembrar as pessoas de quem é você, de um pouquinho do seu histórico, para as pessoas saberem o quão conhecimento e experiência você tem. Eu gosto de Projetos lembrar, caras novas, projetos caras novas, assim, né? é, caras novas, exatamente. A sua empresa já é centenária, né? Eu Centenária, é. adoro saber disso, porque já é de muito tempo, já vem do avô, do seu pai, da sua geração, agora já está na geração dos seus filhos também, né? Conta um Isso pouquinho aí. pra gente aí desse histórico aí, Irane. Bom, eu nasci no mercado, né? Então, assim, meu avô fundou a imobiliária em 1923, a gente fez 100 anos ano passado. Claro que naquela época trabalhando com locação, compra e venda, né? O vô também era juiz de paz, fazia casamentos. Na época, ele atendia bastante os imigrantes. Então, o pessoal imigrava, fugindo da guerra, enfim, da Europa, vinha com nada, com uma malinha, e muitos, e isso também é um pouco da história aqui do nosso Rio Grande do Sul, muitos então se estabeleceram, e então são as padarias, os açougues, os italianos, né? E aí tem toda essa colônia que veio, que já era meio cliente, já chegava, já atendia, já fazia questão da documentação e depois auxiliava no patrimônio. Que a gente entende assim, né, até hoje? Ninguém pode viver de uma aposentadoria do SUS, né? A gente precisa ter, se a gente não tem uma aposentadoria integral, como por exemplo um funcionário público, enfim, a gente, iniciativa privada, precisa juntar algum patrimônio para ter renda. Então, nesse sentido, era a questão da administração dos imóveis.
Depois andando a carruagem, meu pai assumiu e tal. E nós, nos anos 80, começamos com os condomínios. Eu comecei a trabalhar lá, eu já contei isso, é uma coisa engraçada, porque eu estava de castigo. Ir para lá para o escritório eu sempre fui, ia de tarde, ficava ali, colava selo nas cartas, ainda se mandavam cartas com selo, organizava ficha, ajudava a encapar pasta, enfim, pasta dos proprietários. Fazia todo aquele serviço de escritório ali depois do colégio. Mas, sério mesmo, assim, realmente foi quando eu rodei no vestibular com 16 anos, e aí meu pai disse, então, que eu tinha que trabalhar. Vou fazer o quê? Aí estou lá desde então. E outra coisa que ele disse, vamos incrementar esse setor de condomínios, porque tem que gerar receita, tu tem que gerar receita para ganhar algum salário, porque senão também não tem, né? Então, meio que na brincadeira, assim, a coisa surgiu. E hoje, então, muitos e muitos anos depois, né, eu sigo lá agora na direção do setor de condomínios. A gente atende Porto Alegre, atende Litoral, atende Gramado. O outro boom foi há uns 20 anos atrás, quando surgiu a questão do síndico profissional, ainda muito assim, timidamente, né? Eu brinco que foi a revolução da terceira idade, porque há 20 anos atrás acabou a questão do aposentado ficar em casa e ser o síndico. A gente tinha a figura assim da professora aposentada, ou daquele senhor que era bancário, então ele era o síndico do condomínio, era aquela pessoa respeitada, tarará. Ele mesmo cobrava nas portas, muitas vezes, não tinha nem imobiliária. E aí essas pessoas mudou a sociedade, enfim, eles resolveram curtir a vida, né? E ninguém, assim, diminuiu, as pessoas não queriam mais isso. E aí a gente passou a oferecer esse serviço de síndico profissional já para os prédios da nossa carteira. Com isso, o negócio bombou, e aí então nós fizemos uma segunda empresa que passou a atender também prédios de outras imobiliárias, de outras administradoras. E hoje, assim, são coisas bem separadas dentro do ramo. Mas, enfim, basicamente isso. Eu tenho o DNA, nasci lá dentro. E a Bento é centenária já, né? Sim, ano passado fizemos 100 anos. E hoje o nosso jurídico da Bento é quarta geração, que é a doutora Amanda, que está lá, e já é quarta geração. Eu tenho também a quarta geração nas redes sociais, fazendo toda a mídia. Então, e assim vamos, né? E não vai sair tão cedo, né, Anne? Porque a gente olha. Eu estava até semana passada, acho que foi semana passada, eu fiz uma live, né, com o pessoal do Sicov aí do Rio Grande do Sul. E eu estava falando, foi de Pelotas, e eu estava falando exatamente sobre isso. Hoje vocês estão passando por um momento bem desafiador aí, né, de desemprego. E eu estava falando com ele a respeito disso. Esse nosso mercado, cara, é bom demais. É bom demais, não tem nada parecido com isso, Anne. Imagine agora tantas pessoas que estão desempregadas, né? Sim. Com tudo isso que aconteceu aí. E imagine quantas dessas pessoas podem trabalhar com condomínio, né? Porque a gente olha para condomínio, é incrível isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ele estava falando sobre isso comigo, né? Um aluno novo. Falando assim, mestra, mas onde é que está, né? Que eles me chamam de mestra. Mestra, onde é que está isso tudo que você fala de uma forma tão encantada desse mercado? Falei, meu querido, você está entrando agora. Daqui a pouquinho, você vai começar a olhar para os condomínios de uma outra forma. Você vai olhar e vai identificar oportunidade em tudo que é lugar. É aquilo que Anne, de verdade. a gente fala, né? Caminhar na calçada e a gente ficar contando caixinha de correio, assim, tipo, esse aqui a proposta seria quanto? Exato! Quanto que eu iria cobrar nesse daqui? Quanto eu cobraria? O que eu faria nessa fachada? Mas esse portão, eu acho que eu ia inverter. É uma coisa que nunca mais, assim, né? Eu brinco que deve ser tipo, imagino eu, tipo cirurgião plástico, né? Cirurgião plástico, acho que deve ficar olhando para as pessoas e pensando, podia dar uma levantadinha.
Tirar um pouquinho dali, colocar um pouquinho ali, né? E é assim, depois a gente fica nessa batida, assim, né? Tudo. E nesse radar é impressionante. Às vezes a gente sai para jantar ou tá em algum lugar, tu acaba ouvindo a ai, que vontade de me virar e dar um pitaco, mas não, a gente tem que ficar comportado. Você imagina eu escuto tanta coisa, eu recebo cada Sim, coisa aqui, porque aqui eu recebo de síndicos e recebo também de condôminos, né? Uma sim. das coisas que eu tenho recebido muito é pedido de destituição. Professora, me ajude a destituir. A gente tem um síndico aqui que não cumpre com a legislação, não presta conta de nada e não sai do cargo. Como é que a gente faz para tirar essa pessoa do cargo? Tenho recebido muito disso. E eu tenho dito para eles, Anne, que o, o X do problema não está na destituição do síndico. Está na eleição do síndico, sabe? Por quê? Se eu ajudo a pessoa só a destituir, só vai sair de um problema para outro. Só vai sair de um problema para outro. Por que isso acontece? Porque os condomínios, eles não fazem um processo seletivo Não. para identificar o que aquela pessoa realmente conhece. Potencialidades. O que a pessoa pode oferecer para o condomínio. Então, assim, Exato. e muitas vezes para economizar os honorários de um síndico profissional, né, acabam votando numa pessoa que nem quer, não quer, tá ali, não tem tempo, mas que aceita ficar porque muitas vezes é constrangida, né? E o prejuízo a gente vê nas manutenções, o prejuízo a gente vê no dia a dia, a gente vê no trato com as pessoas, né? Então, eu acho que cada vez mais tem que profissionalizar e uma aula que eu acho assim, que é fundamental, que a gente faz, tem que fazer também nos treinamentos com os funcionários, enfim, que eu acho que os síndicos tinham, é uma aula de ética, né, Maísa? É uma aula de ética, porque a gente tem coisas que a gente imagina que a pessoa tenha, que a pessoa traga, né? Mas o óbvio tem que ser dito. E como é um mercado muito disputado, né? Ele já está um mercado muito disputado, a gente tem que cada vez mais fomentar que a disputa seja no Oceano Azul, não lá no meio do mar de sangue, né? Então, a ética, eu acho, assim, a lisura. Eu contei já para vocês que a gente fez uma apresentação e o outro candidato estava misturado no meio dos condôminos, ouvindo toda a apresentação. Depois Se sou repete eu, igual papagaio. se sou eu e ninguém me avisou, ou começa um colega, eu vou dizer, olha, só um minutinho, eu vou me retirar, enfim, o senhor apresente. Ou quando a gente está disputando, a gente já está no cargo e alguém quer apresentar um outro síndico. É legítimo. A gente se retira, a pessoa apresenta o síndico e depois a gente apresenta o projeto da próxima gestão e se vota, né? Isso tem que ser visto com naturalidade, com tranquilidade. A sucessão de mandatos por pessoas, por síndicos diferentes, tem que ser feita de uma forma profissional, afinal a gente é profissional, né? Só que a guerra pelo poder, né, é uma coisa assim que é meio cansativa. Isso eu acho meio a política eu acho uma coisa meio cansativa. Mas se a gente souber olhar para isso tudo, não é ruim. Não é ruim, sabe? Eu não acho ruim. Sabe por quê, Anne? É claro que, como as pessoas têm percebido que é um mercado muito bom, e realmente, não tem como dizer que não é um mercado incrível, e tem muita gente acordando para isso, o que acontece? Acaba dando uma inchada. Mas é igual aqui em Brasília. Aqui em Brasília é a cidade do concurso público, né? Sim. Então, sempre tem concurso público. Quando eu nunca cheguei a fazer uma prova de concurso, mas estou aqui e estou sempre vendo pessoas de perto fazer. O que acontece? Quando abre um concurso público, existem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas inscrições. Sim. Né? Muita gente vai lá e, bum, se inscreve. Agora, pouquíssimas são as pessoas que estudam de verdade e vão disputar de verdade. Pouquíssimas são as pessoas que se preparam para aquela prova para poder ir lá fazer e tal. Significa o quê? Que existe muitos candidatos por vaga. Mas se você for comparar quem sabe de verdade,
quem está ali no nível mesmo, quem está competindo de nível, são pouquíssimos. E eu estou falando isso por quê? Porque eu gosto de trazer para o nosso mundo. Tem muito síndico profissional, eu escuto muito isso, né? Muito aluno fala isso, professora do céu, mas já tem muito síndico profissional no mercado. Eu falo, meu amor, junta tudo que não dá uma farofa, sabe? Não dá. E se você olhar, a grande maioria não tem conhecimento nenhum, Anne, nenhum. Simplesmente entra devido à oportunidade, encontra uma oportunidade, às vezes nem busca, cai no colo, né? No colo, aí são indicações, as pessoas É. indicam. E isso é uma coisa também que se a pessoa fizer uma gestão de carreira inicial, que é importante fazer, né? Ela também tem que entender que nem sempre toda indicação é para ela, né? Sim. Às vezes a pessoa recebe ali uma oportunidade e aquilo que a gente tinha falado de marcar território, de repente por bairro, por tipo, começar com um determinado nicho, né? Porque é um mercado que a indicação pesa muito. A indicação e a reputação pesam muito. Pois é. Então, a gente tem que ter uma gestão, né? Uma gestão de carreira ali, de ter braço para poder fazer o que está sendo proposto, para conseguir manter uma curva ascendente. Mas é exatamente aí que está o filtro. É exatamente aí claro. que está o filtro, né? Quando a gente olha assim, que a gente identifica no primeiro momento, nossa, mas tem muito síndico profissional já no mercado. Sim, tem muito síndico profissional. Mas o próprio mercado vai filtrando isso daí, o próprio condomínio vai filtrando. Por quê? Você entra num condomínio, por mais que você seja uma indicação, para indicar já pressupõe-se que seja alguém que saiba fazer, né? Sim. Que tenha algum resultado. Porque ninguém indica o que não presta, né? Exato, a gente só exatamente, indica o que é bom. Então, quando você entra, mesmo que você seja indicado, você já ganhou ali uma facilidade na porta de entrada. Mas você tem que entrar e tem que mostrar o seu resultado. Você tem que mostrar que você sabe fazer esse trabalho. Aí você chega, faz o trabalho, né? Que é o nosso ali, o segundo pilar. O primeiro pilar é o que? O conhecimento, que é muito importante, porque com conhecimento você tem a leveza em fazer o trabalho e você consegue entregar o resultado, que é o segundo pilar. Sem resultado, você não consegue renovação de contrato e você não consegue indicação, né? Claro, então, o exatamente. próprio mercado vai filtrando, que é uma das círculo coisas... virtuoso, exatamente. Se você não tomar cuidado com isso, do jeito que você cresce, você despenca. É igual a internet. Todo mercado é igual. Aqui na internet, por exemplo, vira e mexe, a gente vê uma pessoa nova chegando. Opa, que bacana. Uma pessoa nova chegou, começa ali e tal, e tal, e tal. Se não tiver constância, se não tiver conhecimento, se não buscar novos conhecimentos, se não buscar crescer, conhecer, sabe? Não fica. Exatamente. Não fica. Por quê? Porque isso aqui, ó, é a maior avenida do mundo. Eu costumo dizer assim, se você fizer uma coisa errada aqui, você tá ferrado, porque vai para todo lado, né? Respinga para todo lado. Um compartilha com o outro, compartilha para o outro, compartilha para o outro. No condomínio é a mesma coisa. O síndico faz uma coisa que não deve, não é só o morador que fala dele, né? O próprio fornecedor, o prestador de serviço fala, o funcionário fala, todo mundo fala. Então, se o condomínio tomar o mínimo de cuidado quando ele vai fazer o processo seletivo, só ali ele já consegue filtrar muita coisa, né? Ele já consegue fazer um filtro grande ali de quem que está preparado para o cargo e quem que não está. O mercado é lindo? Mas tem que se preparar. Tem que se preparar. E o que a gente vê, assim, que eu acho que está melhorando em função de ter mais profissionais, é essa questão dos condomínios estarem mais atentos a essa questão da orçamentação. Não só do síndico, como dos demais serviços, né? Qual é a dificuldade de conseguir orçamentos para um condomínio, para uma obra, para uma contratação, para contratar um serviço qualquer, é a questão do escopo. Então, quando a gente tem ali, não adianta o condomínio dizer, agora nós vamos querer um síndico profissional, porque ninguém quer ser síndico, né? Isso aí já era. Nós queremos um síndico profissional porque nós queremos resultado.
né? Nós queremos saber como é que vai ser o plano dessa gestão. O que vai acontecer nos próximos 12 meses? Meu condomínio vai ficar nesse valor? Eu vou conseguir cumprir a legislação trabalhista? Eu vou conseguir cumprir os laudos? O que eu vou fazer de investimento? Hoje o meu imóvel custa 500 mil. Ele vai estar custando 500 mil daqui a um ano? Ou não? Ou ele baixou o preço porque é tão horrível que está a fachada? Ou enfim, então, eu acho que mais do que nunca, os condôminos, a massa condominial tem que entender que não se contrata um síndico profissional porque ninguém quer ser síndico. Esse tempo já passou. Isso aí era lá quando a gente começou, uns 20, 30 anos atrás. Hoje não. Hoje é uma empresa, mesmo que tenha 8 apartamentos e uma faxineira. Existem manutenções de longo prazo ali no valor de um bem que é um bem perene que tem que ser pensado de uma forma profissional. Exato. É exatamente uma das coisas que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei como título o que mudou na gestão condominial nos últimos tempos, né? Uma das coisas é exatamente isso. Antes, o condomínio queria simplesmente alguém para poder colocar no cargo de síndico. É igual a assembleia que a gente fica buscando o presidente de mesa, né? A gente só quer uma pessoa para poder ir ali e assinar como presidente. Era o último conselheiro, assim, só tem só mais um. Era assim. Então, o cargo de síndico era desse jeito. O condomínio só queria alguém para dizer. Alguém levantava a mão, é tu mesmo, é você mesmo que vai para lá. Isso mudou. Isso mudou. É claro que até hoje tem condomínio que ainda prefere o mais barato? É claro que tem. Mas também tem muito condomínio que não está buscando o mais barato. Está buscando aquele que consegue entregar mais resultado. Exatamente por esses pontos que você acabou de falar. Eu quero saber se você vai conseguir, por exemplo, resolver a inadimplência do meu condomínio, né? Eu quero saber se você vai conseguir colocar regra aqui dentro, porque isso aqui é uma casa da mãe Joana. Ninguém respeita ninguém, ninguém respeita regras, não tem notificação, não tem multa, não tem advertência, não tem Às nada. vezes não tem nem convenção, né? Às vezes não tem nem regimento interno, não tem nada, né? E aí é também, assim, isso é uma outra coisa que mudou, né? As pessoas e os relacionamentos. Hoje a gente tem sim um conflito geracional, a gente tem dentro de um mesmo prédio 3 gerações atuantes, né? Antigamente falava uma pessoa pelo imóvel, então era sei lá, o pai, a mãe. Hoje todos falam o pai, a mãe, a faxineira, o filho, a babá, o passeador do cachorro, todo mundo dá opinião naquilo que está ali, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter esse estofo, assim, de conhecimento e a terapia em dia para, né, inteligência emocional para poder lidar com essas coisas. São expectativas diferentes, né, com um orçamento único no mesmo espaço. Então, assim, é o caldeirão que a gente tem que tirar ali ou um caldo bom ou vai ser uma coisa horrorosa. Outra coisa que mudou é que hoje tem muitos condomínios que, quando tem apresentação de eleição de síndico, não tem nenhum morador que quer se candidatar mais, né? Antigamente tinha a disputa ali de moradores querendo ocupar o cargo. Hoje, a grande maioria dos condomínios não tem ninguém. Ninguém que quer assumir. Exatamente. Ninguém quer assumir. Mas não se iludam. Todos querem cobrar, né? A partir do dia seguinte, ou às vezes assim, tu nem chegou em casa e o teu WhatsApp, que tu deu lá assim no momento de fraqueza, no momento assim, te pegaram desprevenido antes de fazer a lista de transmissão, já te enfiaram num grupo, ele já tá lá bombando, né? Então, assim, isso tudo, a gente tem que se entender como profissional e como empresa. E a gente tem que dar esses limites, né? Para poder atender direito, porque senão acaba que daí a coisa desanda, já de saída. Desandar é rapidinho. É rápido. É que nem ferver leite, né? É que nem ferver leite. Você vira as costas. Eu já não troço desandar. Então, gente, é um mercado lindo? É um mercado incrível, 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 incrível. Mas entre preparado. Entre preparado por quê? Eu costumo dizer, sabe, Anne, eu me lembro como se fosse hoje, no dia que o
Marcelo me falou sobre condomínios. Ah, Quando eu era solteira, eu vivia naquela briga de correr atrás do próprio rabo, sabe? Era sim, um Deus nos acuda. Por quê? Porque eu vivia sozinha aqui em Brasília. E os meus pais não tinham condição financeira de me sustentar. Era eu e eu. Então, eu sempre tinha medo. Uma das coisas que eu sempre corria atrás era de uma segunda, terceira fonte de renda, sim, porque eu morria de medo de ser mandada embora da noite para o dia e não ter como me sustentar e ter que voltar porque eu não tinha dinheiro para me sustentar. sim. E os 10 mil reais que eu coloco hoje, né, do 0 aos 10K, é porque já tinha na minha cabeça, ó, quando eu era CLT, eu já tinha isso. Eu, na minha cabecinha, eu achava assim, se eu ganhasse 10 mil reais por mês, eu tô rica, Tô sabe? rica, tá tudo certo. Nunca mais eu vou passar dificuldade na minha vida. Eu quero Sim, ganhar 10 mil por mês. Era isso, era o que tinha na minha cabeça. E, claro, a liberdade de horário, que eu acho que é um sonho que todo mundo tem, né? é. Todo mundo quer trabalhar com a tal da liberdade de horário, quer poder Se administrar o seu organizar, né? Se tempo. organizar, É, exatamente. administrar o seu tempo, se organizar. E eu tinha esses sonhos. E quando o Marcelo me falou sobre isso, que eu olhei pela minha janela e eu vi aquele tanto de condomínio lá fora, eu falei, cara, aqui eu consigo realizar todos os meus sonhos. Eu consigo trabalhar com liberdade de horário, eu consigo criar mais de uma fonte de renda e eu consigo ganhar mais de 10 mil por mês, né? É, é. E eu tive uma visão muito clara, eu olhei e enxerguei a oportunidade. Falei, aqui é o lugar que eu sempre busquei. É isso aqui. Eu vou ficar boa nesse negócio e vou fazer disso aqui o meu negócio e vou ganhar dinheiro e vou prosperar nesse mercado. E eu fico olhando hoje, assim, tem gente que até hoje não consegue ter essa visão, né? Não, Olha para os não, acho condomínios e horrível, acho é, problema. Ai, assim, vocês são loucos. Onde é que já se viu? Trabalha com Deus me livre. Nunca fui numa assembleia. Eu digo, olha, deveria ir, deveria ir. deveria. Mas na É, hora que o condomínio aumenta ou tem alguma taxa extra, aí a pessoa fica é, desesperada, né? Querendo fica. derrubar a taxa É, extra, mas não estava é, lá, né? não Para estava poder lá. discutir. E nem para discutir, é que eu acho, assim, ó, eu ainda tenho essa ilusão, assim, sabe? Essa visão romântica de que as pessoas vão entender que tudo é administração, né? Tudo. Que na hora que tu entra sócio num empreendimento, né? Tu casou com aquelas pessoas. É, Então, assim, o teu patrimônio está ligado ao patrimônio delas, não é da porta para é, dentro. Então, tu é. tem uma vida em comunidade que tu tem que dar um jeito de fazer dar certo. Isso é com diálogo, em assembleia. E é impressionante como as pessoas acham que é o poder. E, na verdade, não é o poder, é o O resultado. A gente tem que pensar resultado. no resultado, jamais no poder pelo poder, né? Então, tem vaidades, tem aqueles prédios que tem o presidente do conselho, é sempre aquele presidente do conselho. Aí, quando ele fala, todo mundo, ó, ele sai, todo mundo de tudo trocado. Né? É o poder. É, O condomínio é uma microcélula do nosso país. é, O que acontece ali, é. né, é o que a gente vê, a questão da educação, a pessoa que abre a porta do elevador espera o outro, quem coloca o seu lixo corretamente separado, pessoa que tira o carro e fecha o portão da garagem, ou pelo menos cuida para ver se o portão baixou, né? São pequenos cuidados assim civilizatórios que vão se perdendo, né? A pessoa que vê uma mensagem no WhatsApp e sabe acalmar os Exato, ânimos ao invés de inflamar, em né? Ao vez de invés de inflamar, inflamar aquilo ali. é, é verdade. E parece que assim que gostam, né? Ou então assim que chamam no WhatsApp do condomínio de madrugada. É aquela coisa de não saber usar a ferramenta não é para isso, né? O do condomínio não é, façam do grupo dos vizinhos, sei lá, amigos. Mas enfim, e o nosso trabalho de fazer toda essa gestão, ele começa no jurídico, no administrativo, no psicológico, né? No organizacional, e tudo isso no nanosegundo. Às vezes tu passa por todas essas etapas ali e rapidinho, né, no mesmo assunto.
É dinâmico, né? É dinâmico, Sem rotina. Exato, por isso que é bom. Por isso que é bom. Por isso Sem que é bom. rotina, sem É. rotina. Para quem gosta dessa dinâmica, né? Para quem gosta desse trabalho, para quem gosta de decidir, para quem gosta de liderar, é um excelente mercado. E aquelas pessoas que é uma pergunta que eu sempre faço no início. Você gosta de gente? Você gosta de liderar? Você gosta de lidar com pessoas? De Porque tá resolver tudo bem. os De problemas. resolver Não problemas, ser, né, exatamente. Você sem gosta de resolver procrastinar, problema? Porque é É, isso, o nosso trabalho é resolver problema. Quanto exatamente. e para falar a verdade, os especialistas em finanças, eles falam isso. Você que mais prospera é você que resolve problema. A pessoa que resolve problema, que tipo de problema você resolve? Se você é Exatamente. especializado em resolver problema, você vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque sempre tem lugares com problemas, né? O que mais tem dentro de condomínio são possíveis problemas que podem ser maiores ou menores, dependendo da gestão, dependendo de como o gestor trabalha em cima Como é que ele disso. vai se comportar, a capacidade que ele tem de antever, né, as Exato, coisas, né? exato. A capacidade que ele tem de convencimento. Então não adianta só ele fazer, ele tem que dizer que está fazendo e ele tem que engajar as pessoas, né? Porque É, eu já vi muito síndico bom tomar rasteira em assembleia por bobagem, por não ter feito uma circular ou por não ter convencido aquela pessoa que tinha tempo. E aí, um spoiler para a galera: sempre tem uma pessoa que tem tempo, que a gente não tem, que ocioso e que está lá dentro do condomínio. sempre. Ela pode te amar, ela pode te odiar, ela pode ser neutra, né? Queremos que ela ame. Se não der, então que ela Que seja seja neutra. pelo menos neutra. Né? É, Então, assim, isso aí é convencimento, isso é fala, isso aí é treino, né? A gente saber medir também o que se noticia, né? Às vezes é aquela coisa assim dizem por aí, né, que a gente não deve contar planos antes, que espalhar a felicidade, né? No condomínio é mais ou menos assim. Tem coisas que a gente tem que saber como noticiar. Primeiro, para não causar um mal-estar entre os é. condôminos, né? Então, coisas que a gente recebe para resolver, não tem que botar no grupo do WhatsApp. A gente tem que, muitas vezes, na maioria das vezes, resolver de uma forma bem discreta, inclusive, né? E aí entra a questão da confiança. A coletividade tem que confiar no teu discernimento de resolver aquilo sem ir para o debate do WhatsApp, porque senão acaba que termina numa guerra dentro do prédio, É. né? Então, assim, saber comunicar é um fator que eu acho que é um diferencial para um síndico profissional incrível. Não Sabe, prometer o que não pode cumprir. é, exato. Saber comunicar, não prometer o que não pode cumprir e não fazer nada disso com a cabeça cheia. Exatamente. Aí, É. aí é que é complicado, porque por mais que você não esteja dentro do grupo, tem sempre alguém que vem para falar Com para você, print, vem ó, com print, vem com print. exato, vem com print, te manda aquele monte de print. Aí você tem que, na hora, antes de ler, deleta tudo e joga fora. Deleta tudo, joga na lixeira e fala: não quero saber, não preciso. Quem tem É, que falar comigo, tem que falar comigo no privado. Não faço parte do grupo, não vou me envenenar. Por quê? Porque aquilo ali só vai envenenar você. Você não está exato. acompanhando o histórico da conversa. É É. igual você dar uma entrevista para alguém, a pessoa faz um cortezinho e joga ali, às vezes totalmente Distorce tudo, não tinha nada a ver aquilo, né? fora do contexto. Quem está É. escutando está entendendo outra coisa. Então, gente, não caia nessa, Não, não caia, não sabe? vale Não a vai, pena. E não. acho que tem que manter a regularidade da tua comunicação. E aí também tem que ter um filtro para saber, assim, qual é o teu público, né? Às vezes o síndico faz lá todo um planejamento de gestão. Eu vou liberar sei lá, ou um WhatsApp, ou pelo aplicativo, ou vou botar um QR Code no elevador com tudo que eu fiz aquela semana. Só que
ele tem lá pessoas formadoras de opinião ainda que são analógicas, né? Então, será que adianta? Será que hoje a gente vive numa era que a gente tem que fazer a mesma coisa de todas as formas, pelo mesmo preço, né? Então, assim, isso é importante, né? Importante porque senão aquela ala lá, aquela força vai vir para uma assembleia num revés. Fora que tem aquelas pessoas que são mais auditivas, tem aquelas que são mais visuais, né? Então, tem as que gostam daquele encontro quinzenal ali, que o síndico está à disposição, com café, né? Tem gente que não quer contato. Tem que trabalhar. É por isso que o gestor tem que planejar isso tudo e fazer, porque às vezes até entra no condomínio de forma organizada para planejar, né, tudo direitinho, mas acaba se acomodando com o tempo e deixa de fazer o que é óbvio, né? O que precisa ser feito. Ou até nem é tempo. Às vezes até se desestimula, porque sempre vai ter oposição, né? Sempre vai ter oposição. A gente vai entrar e vai ter uma pessoa mais magoada que não foi o candidato dele, né? Vai ter alguém que achava que não precisava pagar por esse serviço. Sempre tem. Nunca é unanimidade, né? E que bom que não é unanimidade, porque a gente também aprende com a oposição. Sim. Aliás, acho que uma das melhores aulas é a oposição. A gente aprende a reagir, a gente aprende a pensar, a gente aprende a pesquisar, a não repetir determinadas estratégias, né? É um desafio. Principalmente se você souber ouvir e se você souber analisar o que você está ouvindo. Por quê? Exatamente. Se você for aquela pessoa que já leva tudo para o lado pessoal, você nem entende o que o outro está falando. Porque às vezes o outro está te dando uma dica, né? Às vezes o outro está dizendo assim, ó, acorda, você pode mais do que isso. Eu conheço o seu potencial. Né? Conheço o seu potencial, eu gosto de você, eu votei em você, mas você precisa reagir, precisa fazer algo diferente. Às vezes a pessoa está te fazendo uma crítica nesse sentido, de dizer, vambora, você pode mais do que isso. Mas às vezes a pessoa é tão cheia de mimimi, né, que quando ela escuta uma crítica, o ego já grita e ela nem consegue ouvir e entender o que o outro está querendo dizer. A expectativa, né? O alinhamento de expectativa é uma coisa que tem que ser feita com o conselho, sempre. A gente precisa saber se o conselho está entendendo o que a gente está fazendo, né? Se ele é atuante ou se ele não é atuante, e com os condôminos. Porque também a gente não pode cair na armadilha de só fazer isso com o conselho. Muitas vezes os conselheiros não têm tempo de passar isso, ou enfim, ou eles mesmos não se relacionam com todas as pessoas. Então o síndico não pode perder de vista a coletividade e falar só numa assembleia. Ele precisa fomentar encontros, mesmo que seja que não tenha valor de voto, que não tenha, né, uma informalidade, porque é na informalidade que as melhores informações vêm. Né? E a questão das visitas é uma coisa que se pergunta muito: quantas visitas o síndico vai fazer, quantas vezes ele vai vir aqui. Ainda hoje eu falei numa apresentação para um prédio, eu digo, olha, o que menos impacta são as visitas são uma vistoria, né? O que impacta é tempo de qualidade do síndico no prédio. Quando ele estiver aqui, ele está à disposição, é a estratégia. O síndico trabalha muito mais fora do condomínio do que dentro do condomínio. Exato. Até porque o síndico ele é cobrado pelo resultado e não por horas trabalhadas presenciais. Exatamente. E a questão da disponibilidade, né? Uma outra pergunta que sempre fazem: se estoura um cano domingo ou de madrugada, quem vem? Né? Qual é o tempo? Isso aí é uma pergunta que tem que ter, a pessoa tem que estar sempre pronta para responder, né? Não dá para pensar. Se pensou, já era. Já era. Pensou, já era. São os famosos prestadores de serviço 24 horas que nos socorrem muito numa hora dessa. Exatamente. E também conhecer o condomínio, né? Sabe que uma coisa que me deixa... Agora eu vou apanhar da audiência. Uma coisa que me deixa... Mas eu trago verdades. Uma coisa que me deixa indignada nesses grupos de WhatsApp de síndicos e tal,
é que as pessoas entram, assim, não dão nem bom dia, os profissionais. E diz assim, gente, eu preciso de alguém que arrume porta de não sei aonde. Quem indica? Gente, eu preciso de alguém que arrume um alarme. Quem indica? Isso é capital profissional. Isso tu levou uma vida para construir o teu hall de fornecedores. Ah, é legal? É ao contrário. É tu entrar lá, se tu quiser compartilhar e dizer, olha, conheci um prestador de serviço que faz tal coisa e deixo aqui o contato porque ele é muito bom. Agora, eu sou um síndico que está correndo na rua e aí estourou uma coisa no meu prédio e eu vou lá no grupo dos outros síndicos pedir que me indique alguém para trocar uma fechadura? Mas o que é isso, né? Não vou apanhar. Trago verdades. Trago verdades. Isso aí, isso tu constrói, né? As pessoas, o teu hall de prestadores de serviço é ouro, né? É o teu diferencial. E isso é tão importante que quando a gente tem bons prestadores de serviço, a gente carrega para todos os nossos condomínios. Exatamente. Por quê? Porque é bom para o condomínio. É bom para o condomínio e a nossa gestão, ela é dessas somas, né? De bons prestadores, de bons colaboradores, né? Ela é um conjunto para que a sua gestão fique redonda. Que as coisas funcionam, é um trabalho de equipe. Então, tu sabe que tu não vai chamar uma pessoa que vai cobrar uma fortuna, porque era domingo, né? E aquela pessoa sabe que se ela fizer isso, ela vai perder o serviço nos outros prédios que tu tem. Então, os lugares onde tu cota material de limpeza, tu consegue mais barato. Por quê? Porque tu compra para todos os prédios. As pessoas querem os teus clientes, né? Mas é ao contrário. Agora eu acho assim horrível. Claro que assim, trocar uma ideia, tu chama a pessoa, tu chama até no privado, olha, já aconteceu isso contigo, né? Isso eu acho bacana. Já aconteceu isso no teu prédio? Como é que tu fez? Isso é uma troca boa. Agora, tu fazer do grupo a tua lista telefônica, as tuas páginas amarelas ali, porque tu não tem capital para indicar, aí não, né? Aí eu já acho que é um divisor. É uma troca, né? É uma troca. Tudo a gente tem que trocar. Eu indico aquilo que é bom e eu peço indicação do que é bom, né? Mas é a troca, é você ir ali para pedir, mas ir ali também para indicar, como você acabou de dizer, né? Dizer, pessoal, eu passei por um apuro e consegui uma pessoa que me atendeu e foi muito boa e eu tô aqui para dizer que vale a pena você ter essa pessoa aí na sua lista, né? Porque é uma pessoa que vai conseguir te atender e tal. É uma troca, né, Anne? Tudo na vida é assim, é uma troca. E muitas vezes a pessoa, ela não quer dar, ela só quer receber, né? Só quer receber, exatamente. E aí é fácil, né? Aí fica fácil, porque daí nos meus prédios eles já foram testados. Muitos, né, melhoraram ou foram eliminados, enfim. E aí daqui a pouco a pessoa, né, enfim. É uma questão de fechar mercado, de não ajudar. Eu só acho que a pessoa tem que ter uma base. Ou então fazem umas perguntas assim, Jesus, ai, será? O que precisa para convocar uma assembleia? O que precisa? Vai fazer um curso, meu Socorro! povo. Vem seguir a professora Maísa, meu povo. Arroba Maísa. Arroba Maísa, vou começar a responder. Gente! Maísa Santos. Né? Uma coisa assim, ai meu Deus, e agora será que o zelador pode fazer tal coisa, tirar o lixo? Sabe? Assim, fico pensando, eu não digo nem. Tu abre um restaurante, pelo menos 3, 4 receitas tu tem que ter. Tem que saber comprar, tu tem que saber servir. Né? Mas então eu acho assim. É o que eu chamo de leveza, Anne. Tem muita gente que confunde quando eu falo muito essa questão de leveza, né? Que o síndico tem que ter leveza para fazer o seu trabalho. Muita gente confunde leveza com trabalho, né? Com trabalho, com um certo estresse. E o nosso mercado, o nosso trabalho, esse negócio é trabalhoso, óbvio que é.
é um mercado incrível, dá para ganhar muito dinheiro, mas sim dá trabalho, ser ético dá trabalho, agradar os moradores dá trabalho, escutar, administrar conflito dá trabalho, sabe? É, Cuidar da inadimplência dá trabalho, cuidar de uma manutenção preventiva dá trabalho, mas remunera muito bem. É um mercado que nos exatamente. encanta, que nos enche de amor, nos Democrático, aquece, democrático, democrático, né? sabe? Mas Não faz assim, diferenciação nem de idade, nem de nada, né? De homem, mulher, é uma questão realmente por mérito, né? Se mantém mérito. Aliás, se tu tinha medo de fazer pergunta, não é a não precisa. pergunta. Não é a pergunta, é a intenção. É a intenção. É diferente. Perguntar tem que perguntar tudo. Agora, É, a gente emprestar aí o know-how para usar e só isso aí, não, né? é, mas é uma questão de você ter mesmo esse planejamento, de você ter clareza. O trabalho tem, é claro, o trabalho dá Claro, trabalho, é claro que dá exatamente. trabalho, mas a leveza que eu falo não é no sentido de você não ter trabalho, é no sentido de você ter clareza do que tem que ser feito, sabe? É nesse sentido, a leveza é a clareza, é É, aquilo que eu falo, é saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso é você ter leveza em qualquer trabalho. Por quê? Se você vai fazer uma diária, né, na casa de alguém, você tem que ter a clareza do que tem que ser feito. Por exemplo, se eu fosse fazer esse trabalho, para mim não ia ser leve. E eu não estou falando do trabalho, eu estou falando da clareza mesmo de tudo que tem que fazer ali dentro, né? exatamente, De como exatamente. organizar tudo aquilo, o É, que vem primeiro, que tipo de produto que usa, é. né? Não ia ser leve para mim. Por quê? Porque eu não Não, sei, né? Eu não exato. sei, eu não tenho clareza Tá, disso. e aí, usando esse teu exemplo, tu não sabe e tu não precisa que uma pessoa vá lá e bote na tua mão uma esponja, sabe? Porque é isso que querem. Essa é a minha bronca, sabe? Eu acho que a pessoa tem que se esforçar. Se eu vou abrir um negócio e eu sei que eu vou precisar de um chaveiro, eu vou, meus prédios precisam, eu já vou antes descobrir, eu vou olhar no Google quem são os 10 melhores chaveiros daquele É. bairro. Quanto tempo de distância o cara tá daquele prédio? Eu vou lá conversar com ele antes. Eu vou dizer, olha, tu atende, tu trabalha domingo, é verdade? Isso que está escrito aqui, a tua bio, aqui tu realmente está lá, posso Entra em contar contato com contigo? os clientes que já atende, né, para saber. Exato, referência, tu deixa teu cartão, daqui a pouco até esse cara te indica, né? Então, assim, ó, o que eu vejo é preguiça de fazer o trabalho, né, prévio de construir essa rede, né? Enfim, e explicar para a pessoa, olha, não sou eu que pago. Geralmente quem paga é a administradora, pelo menos aqui, né? É a administradora. Tu vai fazer uma nota, eu vou mandar para lá, eles vão levar 48 horas para te pagar. Tu trabalha assim, fica ruim para ti, entende? Isso tem que jogar limpo. E é assim que tu constrói parcerias, relacionamentos com confiança. É. Não é eu ir lá berrar num grupo de WhatsApp, preciso de alguém. Não, assim não. A pessoa que não tem esse apoio realmente não vai prestar um trabalho bom, né? É, exatamente. Na administradora, Anne, falando um pouquinho de administradora, o que vocês oferecem na administradora de vocês como um pacote de serviço para os condomínios? O que inclui? Eu brinco que o meu síndico só deseja. Ele só deseja e a gente faz tudo. Então, eu sei que é um pouquinho diferente nos outros estados, assim, que aqui a gente normalmente tem um pacote maior, mas a gente faz toda a parte de orçamentações, faz toda a parte de controle de laudos, né? O nosso aplicativo tem uma agenda que o síndico pode usar e a gente já alimenta quando o condomínio entra ali com todas as datas, enfim. Controle, faz assessoramento de assembleias, né? Já todo esse planejamento antes. Todo atendimento de condôminos, então muitas vezes o síndico liga lá e fala lá com o pessoal, olha, aconteceu tal coisa, penduraram roupa na fachada, ou enfim. Então a gente faz também essa questão das advertências, todas lá. E procura, eu brinco assim, eu quero que o meu síndico consiga chegar em casa sem ser abordado. Então ele tem que conseguir descer do carro e entrar em casa com o problema do dia resolvido, né?
A gente hoje trabalha duplamente, tem tudo digital, todas as pastas digitais, com imagens no aplicativo. Tem uma rede social que a gente criou para eles ali para tentar tirar um pouco da questão do WhatsApp, então lá por dentro do aplicativo mesmo, né? E seguimos com uma ala fazendo a parte analógica, que ainda tem gente que quer receber o boleto impresso, ainda tem condomínio que quer receber a pasta contábil impressa, né? Mas é um trabalho de assessorar. O que a gente não tem lá? Qual é a diferença para a empresa de síndico profissional? A gente não tem mando, né? Eu não tenho poder de contratar, de gastar, de mexer no orçamento. Isso quem tem é o síndico. Claro. Então, a gente presta um serviço de auxiliar ali, tentando dar para ele toda a cobertura, todo o resguardo, para que ele sim consiga ser a cereja do bolo ali na gestão. Ele vai tomar as medidas estratégicas, ele vai poder estar livre para exercer a função estratégica que é do síndico, e não a função administrativa, braçal, né? Então, isso a gente procura mastigar bem para ele. Show, muito bacana. Eu estou te perguntando isso porque a gente, hoje é quarta, né? Ontem nós tivemos encontro da mentoria, e na mentoria ontem a gente estava falando exatamente sobre assembleias. E eu estava falando para eles sobre a assembleia virtual. Na administradora de vocês têm hoje, vocês fazem também a assembleia virtual? Fazemos virtual, fazemos híbrida e fazemos pelo aplicativo, né? Então tem a virtual com debate, que a gente faz lá no ambiente Google, né? Google Meet. E é bom, a gente grava, enfim, dá uma coordenada na galera ali, né? Porque tá gravando, a pessoa tá ali, enfim. E às vezes faz híbrida, então vai no condomínio ou é lá na nossa sala de reunião e tem um pessoal que entra online, né? Eu não gosto muito, eu acho que tá meio tumultuado, mas, enfim, se o condomínio pede, a gente procura atender. E temos no aplicativo aquela assembleia que ela fica aberta, né? Então a gente tem ali um intervalo e a pessoa entra ali, olha a documentação, vota naquelas opções, não há o debate, né? Então são para coisas mais simples, ou que já foram mais mastigadas em assembleias anteriores, e agora a gente está ali, por exemplo, é uma fachada, ou é uma convenção, já teve 2 assembleias, já está arredondado, agora realmente é formalizar. E aí, então, pode ser uma questão de votar ali, sim ou não, com A ou B, enfim, né? Legal. Então, A administradora que faz o seu trabalho bem feito, meu Deus, ajuda demais o síndico, demais. É uma mão na roda, né? Porque a gente entende que principalmente o síndico orgânico, né? O síndico que não é profissional, às vezes a pessoa tem outra formação, ou não tem tempo, e o profissional menos tempo ainda tem, né? Essas assembleias são boas quando precisam de um core específico, mais fácil para conseguir, principalmente alteração de convenção. Exatamente. Aí a gente tenta sanar a questão dos debates nas presenciais, constrói ali uma... Você atende fora de Porto Alegre? Sim, atendemos litoral e atendemos a serra. Gramado, que tu nunca veio, né? Tá te esperando pra gente ir pra Gramado. Eu quero, tô doida pra ir pra Só Gramado. Promessa. Só promessa. Só promessa. Quem sabe? O final do ano. Cadê o Marcelo? Marcelo, vamos lá. Quem sabe dezembro? Dezembro a gente tem um podcast para fazer lá em Camboriú. Então tá bem pertinho. Camboriú, a gente tem um podcast marcado lá para Camboriú em dezembro. Então, quem sabe a gente aproveita e dá uma esticada por aí. Eles estão até bem tristes lá, né? Porque agora com a função dos temporais, a gente ficou sem aeroporto um tempão. Sim. E agora a gente tem aeroporto, mas não em Porto Alegre. Então, a questão do turismo, assim, tá bem complicada. A Ivonete está perguntando se você atende em Curitiba. Olha, Ivonete, ainda não, mas se tu quiser ser a minha primeira cliente, olha aí, estamos aí. Que maravilha. A Ivonete está com 15 condomínios, né, Ivonete? Olha! E são Ivonete, condomínios vamos lá. Me adiciona, vamos conversar. E é muito bom, gente, é muito bom. Por isso que eu tô te perguntando aqui para falar um pouco da administradora, porque
poxa, síndico profissional não tem que ficar preocupando com autogestão, pelo amor de Deus, Não. autogestão é uma coisa de louco. Se tem administradora que pode fazer toda essa parte burocrática, administrativo, financeiro, contábil, gente, só isso Não, aí já tira um peso gigantesco do olha, síndico. hoje, lá no escritório, a gente trabalha, o condomínio existe 20 dias por mês para pagar imposto. Então, o condomínio foi descoberto como substituto tributário e a quantidade de imposto que se paga, que se retém, de guia que se faz, agora até estão aglutinando as guias, mas, enfim, declarações e tudo mais, é um serviço que, dentro das imobiliárias, a gente antes tinha um auxiliar administrativo, que tu Uhum. formava ali com a legislação. Hoje, tu tem que ter um técnico contábil, tu tem que ter outro tipo de funcionário também, porque o trabalho exige, Show né? de É, bola. é muita responsabilidade. É isso aí. Um beijo para todo mundo, fica com Beijo, Deus. boa noite, Anne, um gente. beijo. Tchau, Até, tchau. tchau.